E agora eu trago um tema ainda mais polêmico, que tem culpa o governo federal, tem culpa a história do nosso país, tem culpa o governo do estado, tem culpa esta casa também, tem culpa o judiciário, que é os problemas acontecidos nesse estado de Rondônia e no Brasil com relação ao problema agrário. É comum nós termos as CATPs, que, para quem não sabe, são os contratos de alienação, né, deputado Adelino Folador, de terra pública. Contratos de alienação de terras públicas são leiloadas, são licitadas no Congresso Nacional, no Senado mais precisamente, de 2.000 hectares por pessoa. E, deputado Aécio, famílias com 8, 10, 15 pessoas, cada um pega 2.000 hectares, não é só o Estado, não é só o Estado de Rondônia que é privilegiado com relação a isso, enquanto tem muitos que morrem debaixo de lona por causa de um pedacinho de 5, 6, 8, 10 hectares. O Estado de Rondônia não foi diferente. Nos anos 70, a distribuição das terras dos CATPs, os contratos de alienação de terra pública, e o Cone Sul do nosso estado foi uma das regiões por ter, na época, deputado, nos anos 90, famílias começaram a ocupar determinadas áreas de terra lá no Cone Sul. Famílias que há 10 anos estavam em cima da terra começaram a ser expulsas pela justiça através de um simples contrato de compra e venda. Massacre de Corumbiara. Os ocupantes, chamem lá como quiser, mas de minha parte são agricultores atrás de terra. Aconteceu o massacre, anos depois a fazenda foi comprada e distribuída. Neste caso aqui, nem isso aconteceu. Quando essas famílias estavam lá dentro da terra, o INCRA foi lá, vistoriou as terras, entrou com um processo de retomada, o processo em Brasília na Justiça, e a Justiça do Estado de Rondônia concedendo liminar, queimando casas, tirando essas famílias e jogando na beira da estrada. Estou falando de uma área específica, isso depois de 10 anos as famílias estão lá, depois do INCRA, depois do processo de retomada, e aqui está a decisão final da Justiça em Brasília de retomada da área para assentamento. E essas famílias foram expulsas, 16 agricultores, inclusive o presidente do sindicato, condenado por desobedecer à justiça, perdeu na segunda instância aqui no estado, advogado contratado por organizações como a FETAGRO e a CUT, encaminhou a Brasília, está lá para julgar o mérito, e o tratamento para os agricultores, para esse público, para o pobre, para o pequeno, ele é totalmente diferenciado. Bandido, criminoso nesse país, aguarda o julgamento final em liberdade. E agora, no dia 23, o juiz, cumprindo a lei, eu quero aqui frisar, não sou advogado, mas ele está cumprindo a lei, ao pé da letra, que em outros casos não se faz, mandou prender os 16 agricultores, inclusive o presidente do sindicato, hoje, deputado Adelino e companheiro Ribamar. Vice-presidente da FETAGRO acabou de ser preso às 3 horas da tarde, por disputa pela terra no estado. Por organizar, por estar à frente dos trabalhadores, sindicalista ainda é preso nesse estado.